Então, eu separei aqui para vocês 3 táticas processuais vencedoras. Qual é a primeira tática que eu quero que vocês anotem aí, não se esqueçam? É a análise tática das decisões de acordo com o artigo 489 do Código de Processo Civil, tá? Então, artigo 489 do Código de Processo Civil. Por que o 489? Porque o artigo 489, no parágrafo 1º, ele vai dizer que não se considera fundamentada qualquer decisão judicial. Prestem atenção, tá? Não é só sentença e acórdão, é qualquer decisão judicial. Eu costumo dizer, o legislador não utiliza palavras inúteis, certo? Então, se é qualquer decisão judicial, não tem dúvida, é qualquer. O juiz proferiu uma decisão, cabe a utilização, né, a verificação com base no 489, tá? Então, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão. Então, o legislador, ele não utiliza palavras em vão, né? E, além de tudo, ele ainda foi expresso, ele colocou decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão. Então, ele fechou ali para que não tenha dúvida. E daí ele vai dizer, não se considera fundamentada se ela se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo. Significa que, se a decisão judicial simplesmente coloca ali a indicação da legislação, sem explicar com detalhes o porquê que o artigo 1º, inciso 3 da Constituição Federal, né, dignidade da pessoa humana, por que a dignidade da pessoa humana se aplica no seu caso, lá no seu processo civil? Ou por que a dignidade da pessoa humana se aplica lá no seu processo previdenciário? Por que a dignidade da pessoa humana se aplica no processo trabalhista? Então, o juiz tem que pegar o dispositivo legal e trazer ele para o seu caso concreto. Ele tem que fazer essa junção, falar qual é o momento ali em que o seu caso concreto com a legislação se encaixam, se encontram, tá? Não basta o juiz simplesmente indicar o dispositivo ou parafrasear o ato normativo, tá? Segunda possibilidade que o 489, parágrafo 1º, nos traz, do CPC. Ele diz que não se consideram fundamentadas também as decisões, certo? Que empregarem conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto da sua incidência. Então, tudo aquilo que não for objetivo, que tiver um conceito jurídico que seja de forma subjetiva, o juiz vai ter que fazer ali a análise detalhada do porquê que ele está aplicando naquele caso concreto. Inciso 3. Invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer decisão, tá? Então, aquele famoso, esse inciso 3 é o famoso copia e cola. Eu faço uma decisão que se encaixa ali para qualquer situação, tá? Então, nessa decisão, exemplo, fixo o ônus da prova, a parte autora, conforme artigo tal. E não falo por quê. Isso é uma decisão genérica, que ela pode servir para o meu caso, para o caso do Felipe, para o caso da Josiane, para o caso... Né? Ele não explica aqui detalhadamente por qual motivo aquele dispositivo se encaixa no seu processo, tá? Ou fica claro que aquela decisão pode servir para qualquer outro processo, tá? E também aquelas decisões que não enfrentem todos os argumentos deduzidos no processo. Aqui, sobre esse inciso, eu gosto de fazer uma pausa paralelo, né? Porque, a depender do lado do processo que você está, se você está como autor, se você está como réu, você vai ali utilizando ele em seu benefício. Eu vejo muito isso, né? Mas o dispositivo, ele não fala só não enfrentar todos os argumentos. Ele diz não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo que sejam capazes de, em tese, infirmar, quer dizer, levar alterar a conclusão adotada pelo julgador. Então,
não basta você dizer, né, você embargar, por exemplo, dizendo que o juiz não analisou tudo. Você tem que dizer o porquê que aquilo era relevante, tá? Mas eu digo que esse 489 ele dá um arsenal para a gente, né? Então, após o advento do CPC, eu digo que ele não é mais novo, né? Que o CPC já é de 2015, ano que vem fazendo 10 anos. Então, após o advento do CPC, a decisão judicial ela tem que ser muito bem trabalhada. E daí você vai me dizer, mas eu não vejo isso acontecendo na prática. A culpa é de quem? De nós, advogados, né? Ou melhor, de vocês, porque eu analiso com base no 489, né? Então, espero que todos aqui estejam analisando. Então, a gente tem que ser criterioso nisso, pegar a decisão e analisar de cabo a rabo. Eu gosto de fazer até um checklist, abre o 489, parágrafo 1º e vai ali checando um a um se realmente a decisão vai se considerar fundamentada. E o 489 ele não para por aí, tá? Ele diz também que não se considera fundamentada a decisão que se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar os seus fundamentos determinantes. Quem gosta muito disso é quem sobe ali recursos para o STJ, né? Quem interpõe recurso perante o STJ, que já vem aquela famosa súmula da questão da análise das matérias de fato, né? Então, normalmente eles fazem ali um copia e cola da súmula, aquela decisão parece que já está pronta, serve para todo mundo, né? Então, em tese, dessa decisão, se é uma decisão que você analisa, fala, essa decisão aqui cabe para todo mundo, é uma decisão que não fala nada expresso sobre o meu processo. Já cabe, então, que você faça, via de regra, vai ser um embargo, que vai servir de mecanismo, né? A gente vai falar sobre ele aqui, mas que, em tese, você já faça ali uma preliminar na sequência, né? Um recurso com essa preliminar ou com esse tema da nulidade, porque essa decisão não se considera fundamentada, se ela é um copia e cola de súmula, tá? Da mesma forma, também não se considera fundamentada a decisão que deixar de seguir a súmula, jurisprudência ou precedente, prestem atenção, invocado pela parte. E por que eu digo prestem atenção invocado pela parte? Porque se você não invocar, você não vai poder depois querer utilizar, né? Então, desde a petição inicial, a gente já tem que ter uma tática traçada. Qual é a tática? Se eu sei que o 489, exemplo, parágrafo 1º, está dentro da tática processual que eu vou utilizar, eu já me propus aqui a utilizar o 489, eu vou já pensar a minha petição inicial pautada nas súmulas existentes, nas jurisprudências e nos precedentes. Então, se existe, eu tenho que invocar, porque senão eu não vou poder dizer que a sentença, que a decisão, que o acórdão não está fundamentado, certo? Então, vamos lá. O 489, parágrafo 1º, inciso 6, ele vai dizer que não se considera fundamentada aquela decisão e deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção, no caso em julgamento, ou a superação do entendimento. Aqui é o famoso distinguishing ou overruling, tá? Distinguish significa a distinção, né? Então, por que aquele caso não se adequa, por que aquela jurisprudência, aquela súmula não se adequa ao processo em julgamento, tá? Ou a superação do entendimento. Utilizava-se sim esse entendimento, porém esse entendimento foi superado a partir da data tal e ali os motivos desse entendimento ter sido superado. Eu vou parar aqui um pouquinho o compartilhamento, só para ver se vocês têm dúvidas sobre essa primeira tática. Então, a nossa primeira tática vai ser analisar as decisões com base no 489, tá? A Gabriele disse lá para a gente, as táticas poderão ser utilizadas em processos criminais, pois aparentemente a base é a mesma. A base aqui majoritária é o CPC, tá?
O CPC, ele se aplica ao processo penal subsidiariamente, tá? Ou seja, se não tiver dispositivo no processo penal específico, aí a gente pode falar da utilização. Mas sim, pode. E a gente vai ver também que existem alguns princípios, assim como eu falei no comecinho da nossa aula, que são ali universais, são conceitos básicos, são princípios básicos de qualquer processo, né? A gente fala do processo em geral. Então, sim, pode sim, tá? Algumas vezes pode ser que você não consiga usar o mesmo dispositivo em específico que eu citei aqui, mas a gente consegue fazer adequações sim. O importante é você entender a ideia e como que a tese vai se formando, como que a gente forma essa tática, essa base tática, tá? Então, a base tática, ela vai consistir em você entender o dispositivo, né? Então, por isso que a gente tem que conhecer realmente os dispositivos legais. Então, você vai entender o dispositivo e vai aplicando ali no decorrer do seu processo, tá? Vou fazer uma pausa aqui, vou deixar vocês ficarem à vontade para me mandarem dúvida, a gente já vai respondendo. E vou pegar um copo d'água, né? A garganta já está gritando aqui. Bom, só para eu abrir uma água, um segundinho. Joyce, boa noite. Acho que eu não tinha te cumprimentado. Mais alguém que chegou aqui que eu não cumprimentei. Foram? Vamos avançar. Vocês fazem uma pausa aí para a minha também. Vamos lá. Vou voltar a compartilhar aqui minha tela, então, para vocês conseguirem ver, tá? Ah, e me falem aqui, né, se possível, me mandem aqui também no chat se vocês já utilizavam essas técnicas, tá? Se vocês já utilizavam esses artigos, já tiveram sucesso também com a utilização desse artigo, e é proveitoso para a gente ter essa troca realmente de experiência. Eu ia ficar muito feliz de ver aqui a mensagem de vocês. Eu vou compartilhar aqui também. Vamos lá. Então, a primeira tática a gente já falou. Nós vamos agora para a nossa segunda tática, tá? Então, a segunda tática que eu separei para vocês hoje é a utilização dos embargos de declaração. E daí eu já dei uma antecipada, né? Enquanto eu estava falando da primeira, que é a utilização do 489, eu já soltei para vocês a importância, né, dos embargos. Por quê? Porque a partir do momento que eu verifico uma nulidade, o que eu tenho que fazer? Arguir no primeiro momento processual em que eu tiver a oportunidade de falar, tá? Então, eu não posso identificar uma nulidade e ficar bem quietinha ali na minha. Vou ficar quieta, eu vou deixar o processo chegar até o final. Quando eu achar que está tudo acabado ali, que é o momento exato, eu me pronuncio e falo, eu achei uma nulidade aqui, tem uma falha. Não, não posso fazer isso, tá? Então, as nulidades, elas têm que ser arguidas no primeiro momento processual em que a parte tiver oportunidade de se manifestar. Se houve uma decisão interlocutória, uma sentença ou um acórdão, qual é o momento processual oportuno? O próximo momento é o embargo de declaração, tá? E eu gosto sempre também de fazer a ressalva, porque o CPC anterior, o CPC de 73, ele não permitia a oposição de embargo de declaração de qualquer decisão judicial. Tá? Então, havia uma restrição, uma limitação à utilização dos embargos. O CPC de 2015, não, ele traz claramente a possibilidade de utilização dos embargos, assim como a gente viu no 489, para qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, seja ela sentença, seja ela acordo, tá? Então, os embargos de declaração vão ser a nossa próxima ferramenta. Eu gosto sempre numa tática, né? A gente precisa entender toda a linha do tempo do processo, tá? Então, assim como o processo começa ali na petição inicial, depois vai ter a contestação, depois réplica, depois o despacho saneador, audiência de instrução,
Então, a gente faz a linha do tempo para entender. Então, toda vez que tem uma decisão judicial, você pode colocar, se você for traçar uma linha do tempo daquilo que pode acontecer no processo, você pode colocar a necessidade de você analisar se cabem ou não embargos de declaração, tá? Então, o que é importante vocês entenderem? É a utilização dos embargos de declaração apenas quando houver omissão, contradição, obscuridade ou um erro material. E por que eu digo isso que parece bobo, né? Ah, mas isso está na legislação. Tudo bem, está na legislação, mas a gente vê entre de 8 em cada 10 casos, os advogados utilizando os embargos de declaração para tentar fazer com que o juiz altere a decisão, né? As razões ali, o mérito daquela decisão dele. E não é para isso que os embargos foram previstos. Os embargos, eles servem especificamente para os casos em que a decisão que está sendo ali embargada contiver uma omissão, uma contradição ou uma obscuridade. Omissão, então, a decisão deixou de trazer algo que era relevante. Contradição, a decisão tem ali, ela não condiz com os trechos, então isso também é muito relevante, que o pessoal confunde, acha que contradição mas a decisão aqui do juiz, ela contraria o que está na folha tais. Não, isso não é contradição, tá? Contradição a gente vai encontrar quando a própria decisão, tá? Então, a gente tem na sentença, por exemplo, quais são os elementos da sentença? Relatório, fundamentação e dispositivo. Se na fundamentação, isso já aconteceu num caso prático, posso até mostrar para vocês. Se na fundamentação o juiz diz que sim, que o processo é procedente por causa disso, daquilo outro, e lá embaixo no dispositivo ele diz que julga então a sentença improcedente, essa sentença tem uma contradição. A contradição é na própria decisão ali que está sendo recorrida, tá? Obscuridade. O que é uma obscuridade? Eu vejo que pouca gente utiliza essa possibilidade aqui dos embargos. Por quê? Obscuridade é aquilo que não está claro, tá? Aquilo que não está inteligível. Então, você encontrará na sua decisão uma obscuridade quando da leitura ali daquela decisão, você não consegue entender de onde o juiz tirou determinada fundamentação para chegar naquela conclusão. E é o que a sentença, por exemplo, eu estou usando o exemplo da sentença que é o mais comum, propõe, né? Então, via de regra, a sentença tem o relatório, que é para mostrar que o juiz entendeu, aquela pessoa que está fazendo aquela decisão, ela sabe do que o processo está tratando. Depois, a fundamentação, quer dizer, os elementos jurídicos que dão subsídio para a decisão final que vem no dispositivo. Se esse contexto em geral não está claro, está deixando ali muito confuso, é o caso de um embargo de declaração por obscuridade, tá? E a última hipótese é a do erro material, então constou algo realmente ali de maneira equivocada, tá? Então, basicamente, a nossa segunda tática vai ser a utilização dos embargos de declaração, mas não é a simples utilização, então por isso que eu coloquei aí para vocês. É a utilização tática dos embargos de declaração, é utilizar ele apenas quando seja necessário e fazendo o correto enquadramento, tá? Desses motivos, dessas possibilidades que existem nos embargos de declaração, eu gosto de ressaltar, e eu separei aqui para vocês, a omissão, que é a que eu quero que vocês tenham mais, olhem com mais afinco, tá? Por quê? Porque você vai identificar a omissão quando o juiz deixa de se manifestar sobre algo que era relevante, tá? Ou outro exemplo que a gente viu ali no 489, parágrafo 1º, o juiz deixa de falar o porquê que ele não vai aplicar aquela determinada súmula, certo? Ou aquele enunciado, ou aquela jurisprudência. Lembra que a gente acabou de ver isso no 489, parágrafo 1º? Então, é de extrema importância, tá?
a utilização dos embargos de declaração e a análise quanto à possibilidade de existência de uma omissão. Então, o 489, como que você vai ter que ver? Você vai analisar normalmente a sua petição anterior, então digamos que seja uma sentença ou é um acórdão. Vamos mudar para acórdão, vocês não falarem que eu falo só da sentença, né? Então, pegamos um acórdão, tá? Um acórdão em face de um recurso, no cível uma apelação, no trabalhista um recurso ordinário, tá? No previdenciário também pode ser uma apelação, se for Justiça Comum Federal, tá? Ou um recurso inominado, se for Juizado Especial Federal. Então, o que você precisa ver? Você precisa pegar essa petição que foi protocolada, né, referente ao recurso, analisar, tentar elencar. Eu gosto até de numerar. Tese 1, tese 2, tese 3, tá? E, na sequência, você pega ali aquela decisão, então aquele acórdão, e vai procurar no acórdão cada uma das teses que você elencou. Por quê? Porque eu não quero repor. Você quer o quê? Parar aqui um minuto só para... Caprichoso, hoje é o papai que vai... Pronto. Voltamos. Acontece, gente. No ao vivo. Aí, ó, já estou aproveitando para ver os comentários aqui. O Felipe falou: nunca usei, pois ainda não advogo. O Felipe é meu aluno, mas me recordo de você passando alguns macetes assim durante a aula. Então é isso mesmo, né? Eu já, embora a gente não consiga ter essa análise tão profunda na nossa parte processual na faculdade, eu acredito que vocês viram isso também na formação de vocês muito por cima, né? É importante que vocês se aprofundem agora para cada um dos casos, tá? Vamos voltar ali para o compartilhamento para a gente continuar. Então, você vai, pega a decisão, a sua petição do recurso e vai comparando ali com aquela enumeração que você fez da sua decisão, tá? Do seu acórdão, que é o nosso exemplo aqui. E você vai, então, analisar se ele abordou ou não aquela tese. Se ele não abordou, você fará um embargo de declaração por omissão, tá? Ai, Beatriz, eu tô com um caso assim, mas eu não analisei esse cabia embargos. Passou ali os 5 dias, né? A gente tem 5 dias para oposição de embargos, e eu não fiz essa análise. E agora, dá tempo? Via de regra, precluir o seu direito. Por isso que é que a gente tem que tomar tanto cuidado nos processos. Lembra que eu falei? Eu vejo os profissionais se preocupando ali muito com a inicial e esquecendo do trâmite, né? Novamente, a gente vai para aquela reflexão, né? Quanto vai te custar esse erro? Tá? Pode custar realmente a sua carreira. Então, não pode deixar de analisar os embargos. Então, se você achou uma omissão ali na sua decisão interlocutória, sentença ou acórdão, fez o embargo. Ah, mas o que eu vou colocar de tema para esse embargo? Você vai fazer a omissão, né? E lembrando, o embargo é uma peça simples, não precisa florear, tá? Eu costumo dizer aqui no escritório que o embargo tem que ter no máximo 3 folhas, não precisa inventar moda. É omissão, né? Tema ali dos embargos é a omissão, por quê? Porque já mostra folhas tais, você se manifestou sobre determinado assunto, você aventou determinada tese, e a decisão, folhas tais, não analisou. Fim, tá? Pede ali para que sejam aceitos os embargos de declaração e corrigida ali aquela decisão, tá? Então, não tem que florear, não precisa ficar enfeitando, não precisa escrever muito, não precisa colocar, eu vejo muito pessoal colocando jurisprudência. Tem por que você colocar uma jurisprudência na súmula, nos embargos, a menos que você que a sua tese, né, seja a omissão, porque o juiz deixou de analisar o cabimento, né, a aplicação de uma súmula e de uma jurisprudência. Se não for esse o seu caso, você não vai colocar jurisprudência em embargos, que ninguém tem paciência para ficar lendo coisas ali inúteis, tá? Então, a gente tem que ter muito essa clareza, menos é mais.
Vamos ser assertivos e colocar só aquilo que é realmente essencial para o processo. Mas daí, para a gente concluir o raciocínio dos embargos. Então, se o juiz, aí eu protocolei, né? Fiz a oposição ali dos embargos, e o juiz ou o desembargador rejeitou os meus embargos. O que eu faço? Né? Esses dias eu tinha orientado uma pessoa, ela me contou do caso, eu orientei ela, falei, olha, você vai fazer um embargo, né? E daí ela, desesperada, não deu certo, ele rejeitou meus embargos, e agora? Então, assim, eu vejo muito essa dificuldade, né, das pessoas entenderem como as teses vão se alinhando, tá? Por que a gente fez os embargos? Porque os embargos, se eles forem rejeitados pelo julgador, agora te nasceu pronta a tese da negativa da prestação jurisdicional. O que é a negação, né, a negativa da prestação jurisdicional? O Estado, ele detém o poder de dizer o que é o direito, certo? De fazer a aplicação do direito ao caso concreto. Se você pede, quer dizer, você trouxe aquela tese na sua petição, e o juiz não analisa, ele está negando para o seu cliente um direito fundamental, que é o direito da prestação jurisdicional. Então, cabe aí, né? Eu falo, nasce uma tese maravilhosa, é a tese que você consegue fazer. Subir o recurso, se é trabalhista, você sobe um recurso de revista, né? Se é cível, você consegue subir um recurso extraordinário, né? Então, é realmente a melhor das teses. Mas se você não explorou isso em embargo de declaração, o direito não socorre aos que dormem, tá? Então, por isso que é tão importante essa análise. Vamos, então, para a nossa terceira... e daí vou fazer uma pausinha aqui, né? Dúvidas sobre a utilização dos embargos? Podem mandar aqui no chat. Não sei se tem alguma mensagem que eu não li. Aí, ó, o Felipe já tinha posto, direito não socorre aos que dormem. Eu só vi agora, tá, Felipe? Então, podem mandar aqui no chat, quem tiver com dúvidas sobre os embargos de declaração, a utilização, ou comentem aqui com a gente, né, se vocês já fizeram essa utilização, tá, em algum processo. E assim, um daqueles casos que eu trouxe para vocês, que foi o caso que a doutora Josiane falou, é um processo que a gente conseguiu, assim, mudar totalmente a decisão, né, era uma decisão que tinha cassado ali, né, alterado a sentença de primeira instância que aposentava a cliente dela. Então, no tribunal, em sede de apelação, o julgador, né, os desembargadores deram provimento ao recurso do INSS, cortando, né, negando ali o benefício para a cliente dela, e a gente conseguiu fazer essa alteração nos embargos. Aí você vai me falar, mas se o embargos eu não posso discutir questão, fazer com que o juiz altere ali a questão de fundo, né, o mérito, como vocês conseguiram isso? A gente conseguiu os embargos de declaração com efeitos infringentes ou efeitos modificativos, quer dizer, a omissão, a contradição existente ali. Se eu não me engano, a gente tinha contradição e omissão. Era tão relevante que fazia com que o juiz tivesse que alterar, o desembargador tivesse que alterar realmente até a decisão, a conclusão do acórdão, né? E esse caso para a gente é bem emblemático, porque o desembargador fez realmente, é um desembargador bem conhecido no âmbito do TRF3, que é o Dr. Newton de Luca, né? E ele realmente voltou atrás ali na decisão, reconheceu que havia a contradição, se eu não estou enganada, e a omissão, e recebeu os embargos com efeitos infringentes e alterou, sim, o acórdão e concedeu, sim, a aposentadoria da cliente, da doutora Josiane. Então, realmente, esse caso para a gente é muito emblemático. A nossa terceira tática, então, para a gente finalizar aqui também, pelo adiantado da hora, já estamos entrando quase nas 8 horas. Então, a nossa terceira tática vai ser a atenção ao princípio da dialeticidade. O que é o princípio da dialeticidade? O princípio da dialeticidade, ele vai dizer que não adianta o recorrente fazer o famoso copia e cola da petição inicial, ou da réplica, ou da contestação, tá? O que o recorrente tem que fazer? Ele tem que realmente confrontar, refletir
fazer ali uma reflexão no recurso entre o que estava naquela decisão que está sendo recorrida e os seus argumentos para essa alteração, tá? Então, não basta você fazer um copia e cola da inicial ou da contestação, né? E pasmem, a gente vê muito isso. Não é pouco, né? Procurem, assim, para vocês não acharem que eu estou mentindo, né? A gente gosta de mostrar a fonte, inclusive, né? Procurem aí, façam uma pesquisa jurisprudencial e pesquisem, assim, entra num tribunal e põe falta de dialeticidade, princípio da dialeticidade, aparece um monte de recurso que foi negado conhecimento, quer dizer, eu falo para os meus alunos, se fizer uma dessa, depois você não conta que é meu aluno. Quem é meu aluno aqui já sabe, eu sou muito brava quanto a isso, porque nós temos que prezar pela melhor técnica, não tem desculpa, a gente tem que entender da técnica, tá? Não tem desculpa para isso, a gente tem que fazer o básico bem feito, não é ficar inventando moda, floreando. O princípio da dialeticidade é fazer o básico bem feito, é fazer a nossa obrigação. Agora, se você não faz o mínimo, eu, se contrato um advogado e vejo que o recurso dele não subiu por falta por não atender ao princípio da dialeticidade, eu vou processar ele depois, porque ele está fazendo o quê ali? Né? E hoje em dia, existem bancas especializadas em processar advogados com responsabilidade civil, então a gente tem que ter muito cuidado. Né? Não dá para brincar com o direito alheio. Então, o princípio da dialeticidade não pode deixar passar. E daí ele vai ser uma tática, né? Uma ferramenta tática, tanto para o seu recurso, quando você estiver elaborando o recurso, como para quando você vai fazer as contrarrazões. Por quê? Porque daqui em diante, a partir de hoje, eu quero que toda contrarrazões que vocês façam, vocês analisem com o olhar para o princípio da dialeticidade. Deixa eu ver aqui. Realmente o recorrente enfrentou os argumentos daquela decisão ou ele fez um copia e cola da petição inicial, da contestação, tá? Se fez um copia e cola, o que vocês vão fazer nas contrarrazões? Começar ali no topo, bem grandão, letras garrafais, negrita, sublinha, né? Para não passar despercebido. Preliminar, né? De nulidade, né? Ou não conhecimento, em especial não conhecimento, né? Porque o recurso não vai ser conhecido quando é assim, de não conhecimento do recurso por não atender por falta, né, de dialeticidade. É o princípio da dialeticidade, que é um princípio, um pressuposto intrínseco ao processo, ao recurso, tá? Então, não tem como ser conhecido um recurso que não atende ao princípio da dialeticidade. Mas quem que tem que arguir isso? É só o tribunal que tem que analisar? Ah, eu não preciso falar isso, porque o desembargador vai ver se não tiver. A gente sabe, né? Quantos processos são julgados diariamente pelo tribunal? Então, não dá para a gente ficar deixando passar nada. Nós, advogados, que temos, a responsabilidade é nossa, realmente, de trazer, de apontar, né, a razão pela qual o recurso da outra parte não tem que ser conhecido, né? E não deixar de maneira alguma que alguém tenha um fundamento para apontar o nosso, tá? Então, isso realmente é a nossa responsabilidade. E é de acordo com essa preocupação diária do que eu ouço, né, que fez com que eu traçasse, então, essas táticas, né? São só 3 táticas, Beatriz? Vou parar aqui de compartilhar um pouquinho para ver aqui vocês, tá? Se tiverem dúvidas sobre o princípio da dialeticidade, ou alguém que já usou ou já viu alguma decisão nesse sentido, escreve aqui também para a gente bater desse papo. Então, assim, são só três táticas que você sugere? Não, não são, tá? Essa tática processual que eu digo, ela tem diversos meandros, desde a petição inicial, a contestação, a réplica, que é um momento que muita gente deixa passar, né? O despacho saneador, né? No despacho saneador tem uma mina de ouro, né? Que as pessoas deixam ali passar. No despacho saneador, o Código de Processo Civil diz que é o momento que o juiz vai
fazer a distribuição do ônus da prova? Será que você tem analisado seus processos de acordo, atento, né, ao despacho saneador? Ou você vê a publicação ali e não dá nem atenção, né? Então, são muitos detalhes que eu não consigo trazer todos aqui.